Olá, queridos, a paz do Senhor. E boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei, quem sabe é você a hora que você vai assistir esse vídeo aqui do nosso canal Sobrenatural. Essa é mais uma edição do quadro Momento Histórias da Nossa Terra, tá certo? Esse é um quadro onde a gente preparou para você, para falar da nossa Sergipe, da nossa Aracaju, porque Aracaju, né, Sergipe não é só as praias, não é só os cartões postais, as comidas, não, tem muita coisa na história da nossa cidade. Histórias boas, histórias tristes, histórias de todo jeito, certo? Para você que não acompanha o nosso canal Sobrenatural, tá certo? Aqui a TV Sobrenatural. Se você não sabe sobre o que nós falamos, certo? No vídeo passado, no quadro Momento Histórias da Nossa Terra, nós falamos sobre a Igreja do Nazaré, que fica ali em São Cristóvão, aqui em Sergipe. E hoje nós vamos falar sobre algo meio não muito legal, mas que não deixa de estar na história, né, da nossa linda, maravilhosa, querida, menina, bonita Aracaju. Então vamos falar da nossa Aracaju e vamos falar sobre algo que aconteceu há exatos 65 anos atrás. 65 anos atrás aconteceu o único até hoje, primeiro e único até hoje, acidente aéreo, né, de grandes proporções, podemos dizer assim, aqui de Aracaju. Como? Isso existiu? Existiu. Você pode até não saber, mas o seu, quem sabe sua avó, seu tataravô, o pessoal aí da sua família que tem mais idade, eu acho que eles lembram. Eu não sei por que esse tipo de história não é comentada, a gente não vê, né, coisas que nos lembrem. Tem pessoas que 20, 30 anos que não sabem dessa história, é mal informada, mas é uma história aqui da nossa terra, é uma história de Aracaju, Sergipe, tá certo? O primeiro acidente aéreo de grandes proporções e único até agora que aconteceu aqui em Aracaju, aconteceu em 12 de julho de 1951. Foi a data que aconteceu esse acidente aéreo. Vamos falar primeiro por parte. A data é essa, certo? A causa do acidente, na época, demorou muito, né, para se descobrir, e depois conseguiram chegar ao ponto e entender-se que o acidente aconteceu por uma falha, né, do piloto, e também o motivo foi mau tempo, né? Tava chovendo muito naquele dia e por isso, né, a chuva, quem sabe a questão da visibilidade. Esse acidente aconteceu no Rio do Sal, aqui em Aracaju, Rio do Sal, tá certo? O avião saiu da cidade de Natal e tinha escala. A escala era Recife, Maceió, Aracaju, e aí seguiria para Salvador, certo? Rio de Janeiro, e o seu destino final seria o aeroporto de Congonhas, lá em São Paulo. Mas aconteceu que ele decolou de Natal, fez, né, sua conexão em Recife, fez sua conexão em Maceió, e infelizmente, quando era para fazer a sua conexão aqui em Aracaju, aconteceu esse trágico acidente. Certo, queridos? Olha só, tinha 28 passageiros dentro da aeronave, 28 passageiros, e tinha 5 tripulantes, 28 passageiros, total de mortes 33, ou seja, morreram todos. Vamos falar um pouquinho da aeronave, tá certo? A aeronave era um modelo dos Estados Unidos, certo? Um modelo criado nos Estados Unidos, era um Douglas C-47B de Skytrain, certo? Modelo Skytrain Douglas C-47B, um modelo dos Estados Unidos, que estava em operação, certo, pelo Brasil. Era uma aeronave que estava sendo operada por uma empresa brasileira, na época conhecida como Linhas Aéreas Paulista. Então comprou dos Estados Unidos 5 aeronaves na época. E se você não sabe, algo muito interessante dessa história, esse tipo de aeronave, esse modelo, foi criado para ser usado na Segunda Guerra Mundial. Foram construídos cerca de 10 mil aeronaves dessas, todas para ser usadas na Segunda Guerra Mundial. Passou o tempo da Guerra Mundial, as aeronaves ficou sendo sem
utilidades. Vamos usar essas aeronaves para quê? Então, as Forças Armadas, o Exército, né, passou essas aeronaves para ser usada aí, venderam, né, não sei, para ser usada por companhias aéreas nacionais, internacionais. Claro, foram feitas certas modificações na aeronave para ser, né, usadas por passageiros normais, né, não por soldados, guerrilheiros, etc, etc, como era usado na Segunda Guerra Mundial. Então, essa empresa aérea brasileira, né, na época, Linhas Aéreas Paulista, adquiriu 5 aeronaves. Eu acho que eles tinham alguma coisa, algum urucubaca, essa empresa aérea paulista, porque eles estavam, certo? Eles já tinham perdido 5 aeronaves em acidentes, em desastres aéreos. Ou seja, 5 aeronaves em acidente e desastres aéreos. Inclusive, esse acidente aqui em Aracaju foi o estopim, né? Fez com que a empresa viesse a falir. De qualquer forma, ela não ia continuar muito tempo, porque só sobraram duas aeronaves, e essas 2 aeronaves a empresa faliu e foi vendida, né, para outra empresa aérea depois do sexto desastre aéreo, que foi aqui em Aracaju. Essa empresa veio a falir e as suas 2 aeronaves sobraram, foi vendida, né, para essa Lloyd Nacional, e aí acabou as Linhas Aéreas Paulista. Naquele voo estava ninguém menos do que o governador do Rio Grande do Norte. O nome dele é Dix Rosado Maia, certo? E ele era governador do Rio Grande do Norte. Ele veio embarcar ali em Natal, no Rio Grande do Norte. Ele permaneceu porque o destino final do governador era o estado do Rio de Janeiro. Essa viagem dele era uma viagem oficial, a fim de firmar, né, um acordo com o Banco do Brasil, para assim estar dando continuidade, né, a obras de melhorias de Natal. Foi sepultado com honras de chefe de estado. O piloto estava se preparando para pousar a aeronave quando aconteceu esse trágico acidente. Na preparação do pouso, o avião se chocou com uma árvore localizada no Rio do Sal. Faltava apenas 3 km para o pouso na pista aqui do nosso aeroporto Santa Maria, quando esse avião se chocou, uma das asas do avião, certo? Uma das asas do avião se chocou com uma árvore. Na época disse que a árvore estava exatamente em Sobrado. Creio, né, que hoje o bairro que nós conhecemos como Sobrado, uma das asas do avião bateu em uma árvore e caiu. O avião foi ao solo. Se não tivesse acontecido aquele acidente, a aeronave prosseguia com mais uma escala em Salvador. Logo após Rio de Janeiro seria o local, o governador Dix ficaria, e aí o voo seguiria para a sua última escala ou seu destino final, que seria o aeroporto de Congonhas, em São Paulo. A aeronave teve seu voo inicial foi em 1944, ou seja, 7 anos depois veio parar suas operações, onde ela foi totalmente danificada. Eu vou ler para vocês exatamente como foi informado pelo comandante aquela manhã, creio que pelos responsáveis da ANAC. Então eu vou ler exatamente como foi anunciado o trágico acidente em primeira mão. Mayday. Aqui é a comandante Miranda. Informo que o avião PP-LPG, após sobrevoar 8h30 este campo, caiu no Rio do Sal, em Sobrado, distante do aeroporto 3 km, tendo perecido todos os tripulantes e passageiros. Os mortos se encontram presos nas ferragens da aeronave. A aeronave que foi completamente danificada. Então, essa foi a primeira nota divulgada, né? O acidente aconteceu por volta de 8h30, 8h40 mais ou menos, mas 9 horas da manhã, oficialmente, né, foi divulgada a nota do ocorrido do acidente. Só foram conseguir chegar na área do ocorrido para a remoção dos destroços, dos corpos, 11 horas depois, por conta, né, da região ser uma região de muito difícil acesso, e também naquela época, naquele dia, estava chovendo muito e as condições meteorológicas não ajudaram muito.
Então, gente, é isso. Espero que você tenha gostado. Você não sabia que aconteceu um acidente aqui em Aracaju, onde morreu ao mesmo tempo 33 pessoas, um acidente aéreo, uma aeronave que de início serviu à Segunda Guerra Mundial. É triste, mas aconteceu, faz parte da história de Aracaju. Então, esse foi mais um quadro, Momento Histórias da Nossa Terra. Fique com Deus e até a próxima.